E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mordomia cristã. E para isso, eu convido os irmãos para que abram suas Bíblias no Salmo de número 24, versículo 1. Salmo 24, verso 1. Vamos nos colocar de pé para nós fazermos a leitura e aproveitarmos depois para nós termos uma palavra de oração. A palavra de Deus diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Vamos repetir aí, vamos ler todos juntos? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos. Esteja falando conosco por meio do estudo bíblico, Senhor, nos convencendo da verdade, nos convencendo, Pai, desta realidade, para que nós possamos, Senhor, viver uma vida irrepreensível nesta área. Ajude-nos, Senhor. Falar sobre finanças, falar sobre vida financeira é muito importante, porque, Senhor, isso envolve nossa vida e envolve todas as áreas de nossa vida. Então eu peço que o Senhor me dê sabedoria para expor sobre esse tão importante assunto com a tua igreja e que possamos colocar em prática tudo que for falado. Em nome de Cristo Jesus nós te louvamos. Amém e amém. Podem se assentar? Muito bem, irmãos. Mordomia. Alguém poderia nos falar o que é mordomia? Alguém saberia dizer? Ou o que é um mordomo? Alguém que arriscaria aí? Não? Bom, o mordomo é uma pessoa encarregada da administração de uma casa, né? E é basicamente um administrador. E nós podemos ver na palavra de Deus o exemplo de José do Egito. Durante o tempo em que ele foi servo de Potifar, José ele foi mordomo de Potifar. Ele tomou conta, ele administrou tudo aquilo que pertencia ao seu senhor Potifar. Ele não era dono, mas ele tinha a responsabilidade de administrar. E Deus deu sabedoria para ele e ele administrava muito bem aquilo que pertencia ao seu Senhor. E nós, irmãos, como servos do Senhor Jesus Cristo, todo salvo é um mordomo. Tudo que nós temos não pertence a nós, pertence a Deus. Né? Se você tem um carro, de quem que esse carro? É seu? Não, esse carro é de Deus. Amém? Né? Se você tem um violão, esse violão é seu? Não, esse violão é de Deus. O Samuel, quem que é o pai mais fresco? É o Samuel, né? Pai mais fresco, né? Pai mais recente, né? Mais recente, né? Melhor, né? Essa palavra é melhor, né? A sua filha, Beatriz, não é sua, nem da Silvani, é de Deus. Deus deu o privilégio, né, de vocês educá-la, de vocês ensiná-la nos caminhos do Senhor. Então, tudo que nós temos não pertence a nós. Pertence a quem? A Deus. Deus nos deu a honra de administrar tudo aquilo que Deus deu para nós. Nós temos esta responsabilidade de administrar e administrar bem, com esmero, com dedicação, tudo aquilo que Deus tem nos dado. Mas a mordomia ela não é aplicada apenas financeiramente, ela é aplicada em todas as áreas. Nós precisamos administrar bem nosso tempo, precisamos administrar bem muitas outras coisas, mas principalmente esta área que é tão presente na nossa vida, que é a área financeira. Né? Tempos atrás, eu ouvi uma pesquisa, essa pesquisa já não é atual, eu acho que quando eu ouvi ela já não era atual, mas só para a gente ter uma ideia, porque com certeza se esses números
mudaram, com certeza foi para pior, tá? Essa pesquisa, de alguns anos atrás, foram pesquisadas algumas pessoas e dos entrevistados, 40% disseram que gasta mais do que ganha. 40% disseram que gastam mais do que ganham. E 20% desses 40% estavam às portas do divórcio por causa de problemas financeiros. E 90% dos entrevistados que disseram que já eram divorciados, 90% dos entrevistados divorciados apontavam que o problema financeiro, os problemas financeiros, foi um dos principais motivos que levou o casamento ao fim. Então, esse assunto, meus amados irmãos, é um assunto muito importante. É muito importante. Eu sei que alguns têm dificuldade de falar sobre dinheiro na igreja, principalmente por causa dos mercenários que existem por aí. Mas a palavra de Deus nos traz orientações sobre a vida financeira. E nós precisamos, como um bom biblicista, como um bom estudioso e alguém que tem desejo de aplicar todos os princípios da palavra de Deus na nossa vida, que tem o desejo de obedecer ao mestre, tem que observar esses mandamentos também. Amém, irmãos? Né? O crente, nós precisamos, irmãos, administrar bem nossa vida financeira. E nós vamos ver que os problemas financeiros, eles são simplesmente sintomas externos de um problema espiritual. Um crente em Cristo Jesus que tem problemas financeiros, que não administra bem seus recursos financeiros, muito possivelmente ele está com vários problemas com o seu Deus. Ele está com problemas com o Senhor. Ele está com problemas espirituais. E aí no slide 6, temos uma pergunta. Por que devemos nos preocupar ou cuidar com o dinheiro? A Bíblia, ela nos dá 3 respostas a esta pergunta. A primeira resposta é porque é um ensinamento bíblico. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 3,4. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. 1 Timóteo. Se alguém achou aí primeiro, pode ler, irmãos. 1 Timóteo 3,4. Eu achei aqui. Diz assim o texto: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Esse texto aqui de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, é uma orientação para os pastores. Inclusive, é uma qualificação para um homem que tem o desejo de trabalhar no ministério, de servir a Deus no ministério. É um requisito para o servo ser um pastor. Administrar bem a sua própria casa, conforme o texto diz. Mas, irmãos, o pastor nada mais é do que alguém que precisa ser exemplo para o rebanho. Alguém que precisa viver para ensinar aquilo que vive. Amém, irmãos? Então, essa orientação não é apenas para o pastor. Essa orientação é para todo salvo em Cristo Jesus. Nós precisamos cuidar bem de nossa própria casa. Nós precisamos administrar bem os recursos que Deus tem nos dado. Amém, irmãos? Isso para a glória do Senhor. Então, a Bíblia nos ensina. Nós vamos ver mais para frente que existe orientação a respeito sobre a vida financeira. Se nós tivéssemos tempo, nós poderíamos ver vários outros versículos, né? Mas, irmãos, uma outra resposta do porquê que nós devemos nos preocupar com o dinheiro é porque é um bom indicador espiritual. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 21. Mateus 6, 21. Mateus 6, 21. Diz assim: porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o vosso coração.
Irmãos, a nossa vida financeira, ela funciona como um termômetro espiritual, para vermos se nós estamos bem com Deus ou não. E alguém que está bem com Deus é alguém que sempre vai colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, inclusive na vida financeira. Mas alguém que não está bem com Deus, a primeira coisa que ele deixa de fazer é de entregar aquilo que pertence ao Senhor. Eu conheço um rapaz que, quando ele era solteiro, irmãos, algo que você poderia tranquilamente saber aonde estava o coração dele. Irmãos, tudo que ele tinha era para pagar a prestação do seu carro. E quando sobrava um pouquinho, era para equipar o carro que ele tinha. Eu pergunto para você, aonde estava o coração desse jovem? No seu carro. Porque aonde você coloca o seu tesouro, indica aonde você está com o coração. Se você tem colocado o seu tesouro e dado prioridade às coisas de Deus, aonde que está lá o seu coração? Nas coisas de Deus. Né? Nós vamos ver alguns versículos mais para frente. E por quê? É um campo de batalha espiritual do cristão. Mateus 6, 19 a 21 diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O Senhor Jesus aqui não está dizendo que não vale, que é errado você se qualificar profissionalmente, de você trabalhar para ser promovido na onde você está, ou de arrumar um trabalho bom para você ganhar bem e sustentar bem a sua casa. Jesus não está proibindo nós de fazermos isso. Pelo contrário, né? Se você tem condições de se qualificar e de ter condições de ganhar bem e sustentar sua casa bem, amém por isso, tá? O que o Senhor Jesus está dizendo são questão de prioridade. Para o salvo em Cristo Jesus, além de nós termos a percepção física e administrarmos bem as coisas materiais que Deus tem nos dado, o crente em Cristo Jesus precisa ter uma visão espiritual. E para o crente, a visão espiritual tem que prevalecer a material. O nosso coração precisa estar inclinado para as coisas espirituais e não para as coisas deste mundo, porque nas coisas deste mundo são temporárias. As coisas deste mundo acabam. Mas, meus amados e muito queridos irmãos, as coisas celestiais são eternas. Se você quer realmente investir, fazer um investimento na sua vida, o melhor investimento é nas coisas celestiais. É isso que Jesus está dizendo aqui. Tá? Então, irmãos, não é errado você tentar trabalhar para conseguir comprar uma casa, para comprar um bom carro, para dar uma vida melhor para a sua família. Não é errado. Mas, irmãos, se a sua intenção for apenas ganhar dinheiro, isso é uma visão muito medíocre. Porque o nosso propósito, o nosso objetivo tem que ser para honrar e glorificar o Senhor acima de tudo. Amém, não, irmãos? Se eu vou fazer uma faculdade, tem que ser para glorificar quem? Deus. Se eu vou fazer um curso técnico, tem que ser para glorificar quem? Deus. Se eu vou comprar uma casa, tem que ser para glorificar quem? Deus. Se eu vou comprar um carro, Deus. Se eu vou comprar um computador, Deus, e assim por diante. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Tudo. Nós, nessa noite, nós vamos ver algumas regras bíblicas gerais para nós não termos problemas financeiros. Quantos aqui gostariam de não ter problema financeiro? Diga amém aí. Amém. Eu não quero ter problema financeiro. Então, basta nós seguirmos estes conselhos bíblicos e certamente Deus irá nos abençoar e nós não teremos problemas financeiros. Em primeiro lugar, administre bem seus recursos financeiros. O texto de 1 Timóteo 3, 4 diz assim, que governe bem a sua própria casa. Isso é um princípio claro para nós. Irmãos, nós precisamos administrar.
As coisas não podem ser empurradas com a barriga, como muitas pessoas fazem. Ah, depois eu vejo se eu estou devendo ou não, depois eu faço isso. Não, irmãos. Nós precisamos administrar bem as coisas que Deus tem nos dado. O grande problema não é o quanto ganhamos, mas sim o quanto gastamos. Muitas pessoas acham que o seu problema financeiro é devido ao quanto ele ganha. Ah, olha, estou ganhando muito pouco, preciso ganhar mais. Não, que isso? Eu preciso, não, eu vou pedir um aumento. Não, e se ele não me aumentar, eu vou pedir conta, vou arrumar outro trabalho. Irmãos, o problema não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Se você ganha X reais, se você ganha R$1.000 e gasta 1.200, irmãos, vai chegar uma hora que vai virar uma bola de neve disso aí que você vai ter que dar calote a alguém. E dar calote agrada a Deus, irmãos? Não, porque Deus quer que nós sejamos honestos, que nós sejamos retos na nossa maneira de viver. Então nós precisamos tomar cuidado com essa área. Né? Talvez alguém que está nos assistindo, até mesmo algum irmão aqui, já teve ou tem problemas financeiros e está com dificuldade de pagar alguém. Olha, precisamos tomar muito cuidado. O nosso testemunho diante da sociedade é muito importante. Precisamos andar em dia com os nossos compromissos financeiros, administrando bem, né? Todos nós precisamos ser bons mordomos daquilo que Deus tem dado para nós. E aqui nesse próximo slide, no slide 9, nós encontramos aí, irmãos, um exemplo de orçamento familiar. Basicamente, irmãos, isso aqui é uma coisa que os irmãos precisam fazer constantemente. Constantemente. Todos os meses precisam ser feitos. Você precisa colocar no caderno quanto está entrando, quanto que você está ganhando. Você precisa, anotar num caderno o quanto que está saindo para você ter controle do que entra e controle do que sai. Não é fácil. Quem nunca fez isso, é difícil, até que começar talvez não seja tão difícil, mas continuar talvez seja o problema. Mas, irmãos, isso aqui precisa ser rotina para nós. Aqui nesse exemplo que eu coloquei, os irmãos podem ver aqui, né? Eu coloquei aqui o salário do marido de mais ou menos R$2.000. Um exemplo. E aqui nessa ilustração, a esposa fazendo uns bicos em casa, ela ainda consegue ganhar mais R$500 para ajudar no orçamento. Então, a renda familiar dessa casa é de R$2.500. Certo? Um parênteses aqui. Né? Irmãos, eu acho que é importante falar isso aqui, mesmo que a gente dá uma fugidinha, mas é bem rápido. Irmãos, depois que nós casamos, não existe o que é meu e o que é seu. Existe o nosso. Amém, não, irmãos? Então, os dois precisam trabalhar juntos na administração do lar. O homem sendo o líder que Deus estabeleceu e a mulher sendo uma auxiliadora idônea. Amém? Então, isso é muito importante, tá bom? É lógico que os homens precisam dar uma atenção às suas esposas. Amém ou não, esposa? Amém? Ela está aqui balançando aqui, mas não está falando. Amém, esposa? Né? Precisa ter um cuidado, né? Porque para fazer aí a lanternagem, né? Fazer uma reforma aí no cabelo, no rosto, né? Gasta dinheiro com isso. Gasta ou não gasta, a dona Gilda? Então tem que cuidar da esposa, né? É um investimento. Isso mesmo, esposa. Isso mesmo. Eu e a minha esposa, a gente conversa muito sobre isso, né? Tem mês que dá, né, amor? Tem mês que não dá, mas tudo bem, né? São detalhes, né? Que não vem ao caso. Mas aqui, irmãos, que eu queria destacar para os irmãos, eu coloquei separado aqui as prioridades. Qual seria a prioridade do salvo? Falando questão de prioridade na nossa vida em geral, quem tem que vir em primeiro lugar? Quem? Deus. E como que nós mostramos que Deus é a nossa prioridade? Uma das formas é colocando Deus em primeiro lugar também na nossa área financeira.
A palavra de Deus nos ensina princípios como, por exemplo, o dízimo. Nós estamos apoiando o missionário. Então eu coloquei aqui a promessa de fé e ainda eu coloquei aqui a oferta alçada. Então essa família aqui, olha, contribui com o dízimo, devolvendo aquilo que pertence ao Senhor. Ela ainda separa R$100 de promessa de fé e ainda mais R$50 de ofertas. Ofertas para trazer, sabe aquela R$5, R$10 que dá de oferta no culto? Ela já deixa separada essa família aqui para todo o culto ter uma oferta para entregar para o Senhor. Então, saldo disponível depois de tirar as prioridades, R$2.100. Isso daqui é para, com os gastos gerais, energia, água, prestação da casa, prestação do carro, internet, celular, alimentação, combustível e etc. e vai. Irmãos, esse orçamento é o segredo para nós, é um dos segredos para nós termos uma vida financeira saudável, para nós termos controle financeiro. Né? Nós temos aí o casal que está quase, né? Outubro, dia 31 de outubro. Dia 30 de outubro. Então, isso aqui já é algo para vocês já começar certo, do começo, sabe? Organizando tudo certinho, sabe? Colocando tudo na ponta da caneta, eu tenho certeza que vocês vão ser grandemente abençoados. E uma dica, gaste sempre menos que você ganha. Sempre. Sempre. A minha esposa, ela tem dia que ela, na maior parte dos dias, ela entende perfeitamente. Mas tem dia que ela fica chateada comigo. Porque ela chega em mim, nós precisamos comprar isso. Eu falo, não tem dinheiro. Eu preciso comprar aquilo. Não tem dinheiro. Né? Aí tem hora que ela, pai, você não tem dinheiro para nada. Né? Ai, cara, que isso, né? Mas não, bem, é porque a gente tem os nossos compromissos financeiros. Então, eles são, depois que a gente tira Deus, né, com prioridade ali, né, tem os compromissos financeiros. E a gente precisa cumprir esses compromissos. Então, na hora que já está tudo certo, aí tudo bem. Não, agora dá para a gente ir em tal lugar, né? Ou então, pelo relatório financeiro, não, amor, tem uma reservinha lá, né? Dá para ir lá ver a sogra, dá para a gente ir em tal lugar, né? Então, tem uma reservinha, né? Então, é importante, irmãos, o relatório financeiro e sempre gastar menos que você ganha. Eu tenho aqui no slide 11 um exemplo. Qual que é a solução para nós termos estabilidade financeira? Ganhar mais ou gastar menos? Eu vou mostrar para os irmãos que o segredo é gastar menos e não ganhar mais. Logicamente que tudo que vinha a mais é bem-vindo, amém, irmãos? Com certeza, né? Mas o segredo para nós termos estabilidade financeira é gastar menos. Imagina a sua vida financeira como um copo com água. A água sendo seus recursos financeiros, tá? E cada um de nós vivendo num nível. Quem ganha mais vive num nível mais alto. Quem ganha menos, no nível mais baixo, né? Nós aí tá no médio para baixo. Então, o que acontece, irmãos? Como manter o nível de vida, o nível social, o nível financeiro, se eu faço furos no fundo? Irmãos, você pode colocar o tanto de água que for necessário dentro desse copo. Nunca vai ser suficiente. Por quê? Está vazando, está saindo muita água. Então você tem que ficar enchendo direto, enchendo. Então nunca vai ter o bastante. Por quê? Está gastando demais. Mas o que acontece se você for lá e consertar os furos do copo? Conserta os furos do copo, que sai menos, bem menos do que está saindo aí nessa ilustração. O que vai acontecer? O copo vai encher. O nível vai subir. Você acha que o povo tem os ricos aí porque eles saem gastando dinheiro? Quem gosta de gastar dinheiro é pobre. Porque sempre tá segurando ali dali, e de repente você está precisando comprar aqui, dali, outro ali. Quem gosta de gastar muito é pobre. Rico não gasta. Rico é seguro. Porque eles sabem administrar. Por isso chegam onde chegam. Eu conheço pessoas lá em Ibiraci,
pessoas que trabalhavam na roça e hoje é dono de supermercado. Por quê? Porque administrou bem. Então o segredo, irmãos, não é ganhar mais. O segredo é gastar menos. É administrar bem aquilo que Deus tem te dado. O segundo conselho para ter estabilidade financeira é trabalhe honestamente. O princípio bíblico está em Gênesis 3,19. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Isso é uma ordem, irmãos. Então, se você quer ser abençoado por Deus, trabalhe para conseguir o seu sustento. Eu sei que hoje, na modernidade, nós temos vários tipos de trabalho. Tem aqueles trabalhos que você pega na enxada e vamos para a roça trabalhar, serviço braçal. Mas tem trabalho que trabalha mais com a cabeça, né? Então tem vários tipos de trabalho. A questão é, independentemente do trabalho, o trabalho honesto, ele é honroso, ele é honrado. Né? O dinheiro ganho com o seu trabalho é um dinheiro honesto. Então trabalhe para conseguir o seu sustento, trabalhe para conseguir os recursos financeiros para a sua vida. Né? Trabalhe em um trabalho que glorifique a Deus. Irmãos, tem trabalho que infelizmente não glorifica a Deus. Por exemplo, vender bebida alcoólica. Agrada ao Senhor, irmãos? Bebida alcoólica tem destruído milhares de famílias. Pessoas viciadas, pessoas destruídas por vício da bebida. É uma coisa que Deus não se agrada. Esse trabalho não glorifica a Deus. Então, irmãos, tem trabalhos que não glorificam o Senhor. Então, procure trabalhar em um trabalho que glorifica o Senhor. E você vai ser grandemente abençoado. Né? Eu conheço pessoas que estavam desempregadas, estavam precisando de um trabalho, teve uma proposta de trabalho bom, mas trabalho que não iria ser uma bênção para a obra, para a sua vida espiritual. Essa pessoa recusou o trabalho, Deus arrumou um outro trabalho que foi uma bênção para ele. Deus honra, irmãos. Deus honra. Tá? Então, trabalhe em um trabalho que glorifica o Senhor. Não sonegue impostos, isso é uma coisa importante. O Senhor Jesus Cristo falou assim, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, irmãos, seja honesto nessa área. Eu sei que aqui no Brasil, as coisas são feitas realmente para você dar sempre um jeitinho. Porque se você for pagar tudo que o povo pede, humanamente falando, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Mas, irmãos, nós cristãos, nós salvos em Cristo Jesus, nós somos diferentes. Amém, irmãos? Então, irmãos, se tem que pagar, vai pelo caminho mais difícil. E eu tenho certeza que lá no final, a sua vida vai ser um testemunho que vai glorificar o Senhor. Né? O pastor Timóteo estava até falando, né? Nós vamos construir. E se nós colocarmos um pedreiro lá, se Deus der condições para nós, colocarmos um pedreiro lá em tempo integral, nós precisamos pagar todos os direitos trabalhistas para ele, né? E eu estava falando com ele, graças a Deus que hoje nós temos a opção da terceirização, que um pedreiro ele pode ter, por exemplo, um microempreendedor individual, que ali tem o CNPJ e tudo, você só contrata o serviço de terceirização. Porque quem é um microempreendedor individual, ele já paga seus direitos, né? Ele já tem esse gasto anual. Então, você tem recursos dentro da lei. Então, sempre procure meios, né? Para estar fazendo tudo conforme as leis civis do nosso país. E outra coisa, um conselho muito importante, não jogue fora seu dinheiro em jogos de azar. Irmãos, jogos de azar não glorificam ao Senhor. É uma ilusão. Muitas pessoas, por causa de jogo de azar, têm destruído suas vidas por causa disso. Sabe aquele negócio de, vou fazer uma fezinha, vou fazer uma fezinha. Se ele pegasse o dinheiro que ele usa para fazer as fezinhas e guardasse numa poupança, ele estaria muito bem. Muito bem. Irmãos, é uma ilusão. Não joga dinheiro fora com isso. Faça o que é correto, o que é justo e o que é honrado. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Amém?
Terceiro conselho, honre ao Senhor com as primícias de tudo. Provérbios 3:9. Esse versículo é muito importante para nós. Porque as pessoas muitas vezes vão tirar o que é de Deus, mas deixam para tirar quando sobram. Irmãos, em Malaquias, nós vamos já lá em Malaquias, Israel estava vivendo um período terrível e os sacerdotes estavam realmente blasfemando de Deus, fazendo tudo que contrariava o Senhor. E uma das coisas que os sacerdotes faziam, eles estavam oferecendo um pão imundo diante do Senhor, eles estavam oferecendo sacrifícios de animais com defeitos, e Deus então chama eles ao arrependimento. Olha, se vocês vierem até mim e se arrependerem de todo o coração, eu vou perdoar vocês. Mas se vocês não se arrependerem, vai vir juízo sobre vocês. A carta de Malaquias é exortando a nação de Israel contra o seu pecado. E um dos problemas que estava acontecendo em Israel era justamente o povo que deveria ser exemplo para o restante da nação. Aquele povo que estava servindo diante do Senhor, estavam blasfemando, estavam fazendo tudo aquilo que desagradava a Deus e não estavam dando o seu melhor para o Senhor. Tá? E aqui em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, diz assim: honra o Senhor com os teus bens. Com qual parte? Com a primeira parte de todos os seus ganhos. Deus tem que vir em qual lugar, meus irmãos? Em primeiro. Em primeiro. A primeira parte é aquilo que é a sua prioridade. Quando nós morávamos em Ibiraci, Deus nos deu a graça de conseguirmos uma casa da Coab, né? E aí, irmãos, nós colocávamos ali as prioridades. Uma das prioridades era a nossa casa, né, amor? No tempo todo que nós moramos em Ibiraci, uns 6 anos que nós moramos lá, irmãos, nós não atrasamos um dia da prestação da casa. Porque era a nossa prioridade. Mas acima da prestação da casa, nós tínhamos Deus como nossa prioridade. E isso tem que ser algo real nas nossas vidas, irmãos. É na prática que nós mostramos aquilo que está no nosso coração. E dinheiro é uma dessas coisas. Como nós falamos, é um bom medidor espiritual. O quarto princípio bíblico é o princípio do dízimo. Dê aquilo que pertence ao Senhor. Abra sua Bíblia em Malaquias. Malaquias, capítulo 3, versículo 8. Diz assim, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, tá? Malaquias, capítulo 3, versículo 8. A Bíblia diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda essa nação. Aí nós temos aqui uma ordem: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Versículo 11. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Meus amados irmãos, nós vimos aqui o princípio do dízimo. Algumas pessoas ensinam que o dízimo não é para a igreja porque é do Antigo Testamento, é da lei. Então, a lei ela já não está sobre a igreja e então, portanto, a igreja não precisa dar dízimo. Mas, irmãos, o dízimo é um princípio anterior à lei. Em Gênesis capítulo 14, versículo 18 e 20, nós encontramos ali Abraão,
E nesses versículos falam que Abraão deu o dízimo de tudo para Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque ali, irmãos, é um tipo de Cristo. Ele representa Jesus Cristo ali, porque o Senhor Jesus Cristo, ele é rei e é sacerdote. Então, Melquisedeque, ele é uma figura muito importante ali no Antigo Testamento. E muitos anos antes da lei, Abraão foi e entregou o dízimo para Melquisedeque. Durante o período da lei, Moisés, ele regulamentou o dízimo para Israel. Então, Israel, por lei, tinha que trazer os dízimos ali no templo, para que houvesse mantimento na casa do Senhor. E antes de nós entrarmos nesse último ponto que eu coloquei aí, deixa eu falar uma coisa importante aí para os irmãos. É interessante que em Malaquias, o povo de Israel estava com problemas espirituais. Desde o sacerdote, os líderes de Israel e até o cidadão comum. Eu sei que sempre tem um remanescente fiel que fica firme diante do Senhor, mas, meus amados, eles não estavam entregando aquilo que pertencia a Deus. Então Deus vai chamar a atenção deles. Falou, vocês estão me roubando, vocês não estão devolvendo. E é interessante que o dízimo Deus usa como uma forma de mostrar arrependimento. Porque lá em Malaquias 3, no versículo 7, diz assim, desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus está falando aqui? Se arrependam. Volte-se para mim. Venham até mim com arrependimento nos seus corações. E qual era uma maneira de demonstrar? Versículo 9 a 10. Trazendo os dízimos diante do Senhor, a casa do Senhor. Uma forma de demonstrar arrependimento. E lá, em Mateus 23, 23, eu quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias lá. Mateus 23, 23, nós já estamos finalizando. Quase finalizando. Mateus 23, 23. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, preste bastante atenção, ó. Ele está falando, vocês dizimam a hortelã, o edro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei. O que eles estavam desprezando? O juízo, a misericórdia e a fé. Olha o que Jesus diz. Deveis, porém, fazer estas coisas. Estas quais? Entregar o dízimo. Deveis fazer. E não omitir aquelas. Que seria o juízo, que seria a misericórdia e a fé. Jesus está falando, tem que ser entregue o dízimo. Tem que ser entregue. Então aqui Jesus está dizendo, isso tem que ser feito. Então aqui Jesus, ele vale uma espécie de validação do dízimo para nós. Então nós precisamos entender que esse princípio é um princípio que não está alicerçado só na lei, mas é um princípio que é anterior à lei e que deve ser, sim, feito por nós, por cada crente em Cristo Jesus. Tudo é de Deus. Então o que Deus está pedindo é o quê? Devolva aquilo que pertence a Deus. É isso que ele está falando. Tá? É esse o princípio estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo. E aqui em Malaquias, volta lá em Malaquias, irmãos, nós podemos ver alguns princípios importantes. Opa. No versículo 10 de Malaquias, diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Aqui nós podemos ver uma ordem. Deus está dizendo,
trazei. Então é uma ordem nós entregarmos aquilo que pertence a Deus. Nós também podemos ver um propósito. Qual que é o propósito? Para que haja mantimento na casa do Senhor. Irmãos, o dízimo ele é muito importante para que haja sustento na casa do Senhor, na igreja. Como que a gente vai pagar a água, a luz, ter as despesas? Como que nós vamos quitar as despesas lá do terreno, a construção e tantas outras coisas? É por meio de dízimos e ofertas. Essa é a renda que a igreja tem, né? E, irmãos, você quando entrega o seu dízimo, você não está entregando o seu dízimo para pastor, para a igreja. Você está devolvendo a Deus por meio da igreja, amém, irmãos? Né? Então isso é importante. Igrejas que têm problemas financeiros, que os membros não entregam seus dízimos, são igrejas que têm problemas para desenvolver a obra de Deus. O pastor precisa trabalhar no serviço secular para sustentar a sua família, e o pastor trabalhando no serviço secular, ele não pode desenvolver bem a obra de Deus. Por que que hoje nós estamos desenvolvendo esse ministério tão importante que é o ministério da rádio? Porque o pastor é em tempo integral. Amém, irmãos? Se o pastor precisasse trabalhar, seria possível nós fazermos alguma coisa? Não seria. Porque o pastor em tempo integral, ele pode dedicar-se mais para as coisas de Deus. A obra de Deus avança, né? Então isso é muito importante. O outro princípio, um ato de fé. O Senhor Deus diz aqui, né? E fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, até que haja lugar suficiente até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Então nós vemos aqui um ato de fé. Irmãos, de fato, tem mês que a gente, na hora que vai entregar, você olha ali e fala, ixi, esse mês está enrolado. Mas para você fazer isso, é necessário um ato de fé. Amém, irmãos? É necessário. Um ato de fé que você está confiando no Senhor, que Ele vai suprir tudo que você precisa. Você está confiando que é Ele que está te sustentando. Então, vale a pena fazer isso. Nós também podemos ver promessas, né? Promessa de que vai haver sustento, que Ele vai te sustentar. E eu quero destacar do versículo 11, que a promessa é, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril. Então nós podemos ver aqui que o Senhor Deus promete, naquela época, ele está falando para pessoas que trabalhavam com agricultura, falou, olha, se você entregar aquilo que pertence a Deus, então eu vou refrear o devorador, e o seu campo vai dar o seu fruto, o seu gado vai te dar lucro, pode ter certeza disso. Logicamente, nós não fazemos isso por causa das bênçãos de Deus, mas quem obedece ao Senhor, com certeza é grandemente abençoado. Mas uma coisa que eu quero destacar, irmãos, é que mesmo nós não trabalhando, por exemplo, nós não tendo uma fazenda e trabalhando como era naquela época, que eles davam 10% daquilo que eles colhiam mesmo, porque muitas vezes não tinha dinheiro, né? Mas eles entregavam, por exemplo, 10% do arroz, 10% do feijão, 10% daqueles que colhiam mesmo entregava lá, né, no templo. Mas e para nós, na época de hoje, que temos o dinheiro, temos um sistema monetário, como que funciona isso? Irmãos, ainda existe devorador. Ainda existe. Uma vez para os irmãos entenderem o que eu estou dizendo, eu conheci um irmão que ele já fazia um bom tempo que ele não estava entregando aquilo que pertencia a Deus. E então, eu cheguei nele com amor e exortei ele. Falei, olha, irmão, isso é prejudicial. Tudo isso que eu estou mostrando aqui para os irmãos, eu mostrei para ele lá. E falei para ele, irmãos, a Bíblia ela é verdadeira. Então, eu creio que se o irmão não acertar as coisas com Deus, uma hora o devorador vai vir. Na hora ele ficou um pouco chateado com o que eu falo, mas eu falei com amor, porque eu queria o bem dele, né? Irmãos, o tempo passou e de repente ele chega em mim dizendo que entraram na casa dele e roubaram tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha.
E aí eu cheguei nele e falei com ele, né? Depois de um tempo, eu falei com ele, falei, olha, irmão, o devorador veio, a Bíblia é verdadeira. Ele ficou chateado por eu ter falado, porque estava bem naqueles dias, né, que tinha acontecido. Mas a palavra de Deus, mesmo ele ficando um pouco contrariado de eu ter falado com ele, ele foi e acertou as coisas com Deus. Ele começou a devolver aquilo que pertencia a Deus. O tempo passou, irmãos, e a esposa dele me ligou e deu um testemunho e falou, pastor, muito obrigado pela orientação. Realmente, o devorador veio. Mas hoje nós acertamos as coisas com Deus e antes era tudo muito apertado, não sobrava dinheiro para nada e sempre precisando mais. Hoje eu estou guardando dinheiro, pastor. Eu sei que uma parte é que ele começou a administrar melhor seus recursos. Mas do outro lado é porque ele começou a honrar a Deus com seus bens, devolvendo aquilo que pertencia ao Senhor. Um pastor, ele explicando isso, uma vez ele falou, olha, tudo que nós... se você não dá o seu dízimo ao Senhor, o seu dízimo vai sair de qualquer jeito. Ou ele vai sair para pagar a farmácia, ou ele vai sair para pagar o mecânico, ele vai sair de qualquer jeito. E ele sai, irmãos. Ele sai. Então, vale a pena honrar ao Senhor, devolver aquilo que pertence a Ele. Né? Alguém que está nos assistindo pode falar, vixe, o pastor está falando de dinheiro. Falar, irmãos, eu estou ensinando a Bíblia, porque a Bíblia nos ensina esse princípio. Amém, não, irmãos? A Bíblia ensina, então nós precisamos ouvir, precisamos praticar. Né? Logicamente, uma pessoa que não é membro da igreja, que não faz parte do corpo, ele não precisa nem ouvir o que eu estou falando aqui. Mas nós queremos honrar o Senhor, amém? Nós somos servos do Senhor, nós somos filhos de Deus. E como filhos precisamos ser obedientes ao nosso Senhor. E isso é para o nosso próprio bem. Nós precisamos, irmãos, praticar esses princípios. Se nós queremos ter uma vida financeira saudável. Se nós queremos ter uma vida financeira estabilizada. Precisamos, como nós falamos, só deixa eu voltar aqui para me ver os pontos. Nós precisamos administrar bem nossos recursos. Nós precisamos trabalhar honestamente e precisamos honrar ao Senhor com as primícias de tudo e precisamos obedecer entregando aquilo que pertence ao Senhor. Né? E os resultados de uma vida financeira controlada quais são? Obediência. Nós estaremos obedecendo ao Senhor, nós estaremos entregando, porque muitas pessoas que não entregam seus dízimos são pessoas que têm vida financeira descontrolada. E quando nós temos uma vida financeira controlada, é algo que vai ser natural de você obedecer. Né? Então vai haver obediência, tanto entregando aquilo que pertence ao Senhor, quanto fazendo missões. Amém, não, irmãos? Né? E nós queremos fazer missões. Irmãos, o texto da palavra de Deus, eu não me lembro agora a referência, mas diz assim, dai e ser-vos-á dado. Não fala, Deus vai te dar e você vai dar depois. Não, é dai e ser-vos-á dado. O texto diz isso. Então, irmãos, faça prova de fé ao Senhor e Deus vai te abençoar. Você vai ter paz no seu coração, porque você estará bem financeiramente. Você estará cumprindo a palavra de Deus. Então vai ter paz no seu coração. Irmãos, a preocupação de ter uma vida financeira desregulada é terrível. Preocupação se você vai ter dinheiro para pagar a conta é terrível. Então você vai ter paz no seu coração. E além do mais, você vai ter provisão. Deus vai prover, suprir tudo que você precisa para cumprir com seus compromissos financeiros. Deus vai te abençoar. Eu sei que nós não pregamos aqui prosperidade como alguns pregam, como uma barganha, né? Ah, faz isso que Deus vai te dar. Igual alguns falam, dá 100 que Deus vai te dar 1000. Isso não está na Bíblia. Mas, logicamente, alguém que tem um compromisso sério com Deus, que tem o desejo de obedecer o Senhor, logicamente as bênçãos do Senhor vêm. Amém, irmãos? Então, irmãos, mordomia. Deus, o apelo do Senhor para você nessa noite
seja um bom mordomo de tudo que Deus tem te dado. Administre tudo com esmero, com dedicação, com carinho e faça tudo para a glória de Deus. E certamente, logo, logo, você vai colher os frutos de uma vida financeira bem controlada. Amém?